A esquerda defende bandidos. Quer acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, então, saúde, na sua moradia, opinião, quanto mais gastar, melhor, então. Não foi no governo de esquerda que morreram mais de 700 mil pessoas por descaso programático do governo. Então o senhor se comprometeria, uma vez eleito, a fazer uma reforma administrativa do judiciário e parar o Xandão e o STF? Certamente. Estou muito contente com essa oportunidade de conversar com um candidato à presidência. Quando fala que a esquerda acabou com o Brasil, nunca eu vi um governo, seja de esquerda ou de direita, que olhasse para a educação. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas aí que vem a grande falácia nesse processo. De fato, o criminoso, ele causa danos para a sociedade. É o que você está falando. Porque a direita, ela age para matar. São Paulo, direita age para matar? É, a esquerda não. Matar. Não, a esquerda não. A esquerda está no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. Então, que é um golpe num país democrático, né? Para que caso você chegue lá e seja eleito de verdade, você possa também representar a gente, apesar de você discordar de algumas pautas, né? E parece que agora que com a gastança do Lula, nós estamos caminhando para ter outra quebradeira aí. Meu nome é Romeu Zema. Durante mais de 30 anos eu me dediquei ao setor de varejo e em 2018 eu me candidatei a governador de Minas Gerais. Estou aqui hoje com 30 esquerdistas. Estamos aqui para um debate que eu tenho certeza vai ser muito frutífero. Tenho certeza que hoje aqui muitas ideias boas vão surgir. A esquerda defende bandidos. Você, Kevin, antes de você falar, eu quero fazer aqui umas pontuações. Primeiro, o tema da segurança pública ficou muito em evidência aí no dia 28 de outubro, quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, e nós, governadores de direita, ficamos assustados, porque uma operação para combater criminalidade e o presidente Lula simplesmente negou disponibilizar equipamentos, os blindados, para que o governador Cláudio Castro pudesse atuar. E hoje no Brasil, qualquer um está aí no Google, em qualquer lugar, nas redes sociais, que olhar o mapa do Brasil, vai ver que a criminalidade nos estados que têm governadores de esquerda é, em média, o dobro daquela dos estados governados pela direita. Então, o que eu escuto sempre aí, e que é a minha visão hoje, é que a esquerda parece que defende bandido. E tem a declaração do Lula, né? Que traficante é vítima, né? Que isso, para mim, é algo que ele soltou, depois ele até tentou consertar, mas na hora do natural ali é que a pessoa realmente fala a verdade. Mas vamos escutá-lo. Não, entendido. Para começo de conversa, eu sou de esquerda sim, mas eu sou comunista, o que significa que eu não tenho simpatia alguma pelo governo Lula. Bom, sou Kevin, tenho 26 anos, sou metalúrgico e decidi participar desse debate porque está chegando o ano eleitoral. Infelizmente é a única época onde se debate política. Eu vim fazer minha parte, né, nessa guerra ideológica, representando minha classe. Em segundo lugar, eu acho que não é a esquerda que está pedindo anistia para golpista por aí, né? Ameaçando parar o Brasil. Tá. Então, agora vai continuando sobre a defesa de bandidos. Inclusive, nos governos de esquerda, por exemplo, Rio Grande do Norte, morei lá, Bahia, são governadores do PT, mas que eles absorvem o mesmíssimo populismo penal e as mesmas políticas de segurança pública que envolvem apenas aumentar ostensivamente o efetivo da polícia, como se isso fosse adiantar algo. Então não adianta. Então você concorda comigo de que a segurança lá está indo mal. Quando os governadores de esquerda, entre aspas, estão pecando na segurança pública, é muito pelo contrário, é justamente por se alinhar a esse discurso de direita, de que precisa... na prática, a governadora Fátima Bezerra... E os de direita, aonde que eles estão alinhados, então? Que a criminalidade está baixa em São Paulo, em Minas, Santa Catarina, a criminalidade Paraná. de São Paulo só cresce. A gente teve recorde de assalto celular. Mas você pega... Eu tô falando de estatística, estatísticas, Aí puxou a cadeira.
Não, mas cheguei primeiro, pô. Cheguei primeiro. Parou ímpar, parou ímpar. Oi? Você, o? Sócrates. Sócrates, olha só que nome, hein? É difícil encontrar. É difícil encontrar. Jesus ainda o sobrenome. Jesus? Sócrates. Olha só, dois iluminados. É verdade. Lá na família tem Aristóteles também. Platão. Maomé, tem tudo isso. Vamos lá. John Caleb. Então, eu sou totalmente contra essa visão sua, né? Porque eu venho de comunidade, né? A gente mora ali na comunidade Nova Heliópolis, né? Mas então eu quero só fazer um adendo aqui. Ninguém levanta o braço aí. A comunidade lá no Rio de Janeiro, o pessoal que mora onde teve a operação, foi quem mais apoiou a operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não, né? É o que a pesquisa foi feita. Os institutos de pesquisas foram lá entrevistados. É o que passa na Globo, né? Porque você que tem acesso à comunidade, você sabe que esse pessoal é extorquido. Eles pagam mais pela internet, pagam mais pela energia elétrica, pela água, pelo menos lá no Rio de Janeiro. Lá eu confirmei isso. Aqui em São Paulo pode ser. Em área controlada pelo crime organizado, todo mundo paga a mais. Lá, na verdade, são as milícias, né, que comandam ali, a maioria, né? Então, eu tô falando de lá. Bolsonaro ficou 28 anos no poder, lá em Brasília, como deputado federal. Você vê que a situação que tá o Rio de Janeiro hoje, né? Mas o Lula e o PT ficaram quantos anos no poder? Ficaram mais de 20, né? Com Dilma e teve tudo, o golpe, né? Agora, com a volta dele, já deu 20. Durante o governo do PT é que a violência, segundo o gráfico que está lá, subiu bastante também. Falou, só. Opa, foi tranquilo? Foi tranquilo. Você do Joia Zema. Vitor. Eu queria começar, Zema, dizendo que... Vamos falar aí, a esquerda defende bandido, que é a ideia que nós estamos. A sua fala, ela, em primeiro lugar, é uma falácia. Infelizmente, ela não contribui para um debate mais produtivo, porque existe, de fato, um grande debate importante em segurança pública que deve ser levantado, que é onde nós combatemos a segurança. Sou Vitor Andrade, tenho 26 anos, componho a coalizão de políticas públicas baseadas em evidências e decidi participar do debate por conta do descaso que muitos governos de direita têm tido com a ciência aqui no Brasil e feito uma falta de representação do que realmente seriam ideais do liberalismo. A direita, e esse é o grande problema que a gente levanta aqui quando a gente fala, sobretudo dos governos de direita no Brasil, elas têm enfatizado muito o combate do crime no varejo, que são as operações que ficam muito famosas, como a do Rio de Janeiro e etc. Só que isso é muito pouco quando a gente fala em combate à criminalidade e um combate eficiente. E aqui tem um certo negacionismo da ciência da segurança pública nesse processo todo. Por quê? Porque quando a gente fala em combate à criminalidade, existem 3 pontos que são fundamentais de serem trazidos aqui. Um é a questão de nós, de fato, termos pessoas atuando para que haja mais oportunidades para aqueles que operam e fazem com que o crime diminua. Tá certo. Nós também temos que enfatizar aqui outra coisa muito importante, que é as pessoas que trabalham com segurança pública, de fato, terem ações que sejam efetivas e não simplesmente ações que vão gerar algo midiático, mas que, na prática, não mudam a realidade. Oportunidade, equipe policial e... E a outra questão que é muito importante, que é o manejo ao longo do tempo. Porque não adianta nada você fazer uma operação se não houverem recursos e meios para que a gente tenha a longo prazo uma política que seja realmente eficaz. Isso não é cumprido. Operações como a do Rio de Janeiro, elas simplesmente fazem com que transpareça que está se combatendo segurança pública, mas quando a gente olha o histórico do Rio de Janeiro, a gente olha que, por exemplo, 4.600 operações policiais foram feitas desde 2020, só que isso não tem gerado, de fato, uma diminuição dos homicídios. Aumentou em 13%, por exemplo. Então eu vou te argumentar aqui o seguinte, eu já vi diversos estudos onde, quando o emprego aumentou, as oportunidades aumentaram, estavam disponíveis, a criminalidade aumentou também. Já vi estudos também onde havia regiões com distribuição de renda muito desigual e que nesse lugar tinha menos crimes do que onde a distribuição era melhor. Me parece que está muito mais ligado a questões de os criminosos realmente estarem atuando, formando novos criminosos. O crime, hoje no Brasil, virou um modo de vida. Mas aí que vem o ponto, alicia jovens hoje.
O jovem, muitas vezes, compra uma tornozeleira fake, coloca na perna, porque aquilo dá glamour para ele, você entende? Mas aí então, vamos falar nós criamos aqui, junto com a esquerda, a cultura do crime. E a fala do presidente demonstra muito isso, que eles são vítimas. Agora, você não falou da mãe que perdeu o filho, você não falou da viúva que ficou com 3 filhos, que o pai foi assaltado. Mas aí que vem a grande falácia nesse processo. De fato, o criminoso, ele causa danos para a sociedade. Você tá falando, mas ele causa danos para a sociedade e, de fato, isso é verdadeiro. A grande questão é o meio que nós vamos fazer para ter um combate efetivo ao crime organizado. Em Minas Gerais, vamos falar de Minas, por exemplo, em Minas a gente teve aumento de 5% das mortes dolosas. Nós tivemos, por exemplo, um aumento das facções criminosas. Eu sou mineiro, infelizmente eu tenho percebido o aumento do PCC lá em Minas Gerais. Isso por quê, Zema? Porque você trabalha, juntamente com a lógica de outros governadores, do combate no crime no varejo. E não trabalha, por exemplo, com outras ações que seriam muito importantes. Eu criei 1 milhão de empregos. Eu criei na minha gestão 1 milhão de empregos já. 1 milhão de empregos foram criados desde que eu assumi o governo de Minas. Então como é que você explica, 1 milhão de jovens... Mas como você explica o aumento das facções criminosas em Minas Gerais? O aumento do PCC, por exemplo. Eu olho a gente teve aumento de 50%, Zema, então, dos tráficos de droga em Minas Gerais. Vamos pegar as estatísticas. Você não falou que eram os governos de esquerda que geravam o crime? Por que em Minas Gerais a gente compara tem Minas com Bahia, compara Minas com outros estados da esquerda, você vai ver o tanto que Minas está melhor. E eu estou falando de estatística. Zema, a gente está falando do governo que é muito aquém daquilo que deveria ser. Não, eu estou falando de estatística. Não. Então, depois a gente vai mostrar os dados. Os gráficos. A criminalidade na minha gestão em Minas só caiu ao longo do tempo, você entendeu? Tem um processo muito importante. E nos estados do PT só tem subido. A gente teve uma queda nacional de 11%. A gente teve uma queda nacional de 11%. Em Minas, a queda foi de 12%. Estatisticamente falando, não é relevante essa queda em Minas Gerais, porque, inclusive, a gente tem explicações muito boas para essa queda. Agora, uma mudança da demografia no Brasil, nós tivemos uma mudança no formato de crime, isso você não comenta, Zema. Tem uma porque série existe um combate de crime que é muito especial, que é o combate do crime digital. Ok. Valeu. Agora deu certo. Tudo bem, governador? Como vai? Eu sou o Daniel Kramer. Tudo bem com você aí de casa? Vamos lá, então. Então, a esquerda defende o bandido, logo, por associação, então a direita não defende. Então, o senhor se comprometeria, uma vez eleito, a fazer uma reforma administrativa do Judiciário e parar o Xandão e o STF? Certamente, é o que o Brasil mais precisa. Eu sou o Daniel Kramer, tenho 25 anos, sou massoterapeuta e também crio conteúdo para as redes sociais. Eu tô aqui hoje porque quem se diz de direita no Brasil, para mim não representa bem a direita, então se esse cara que eu vou debater hoje realmente é de direita, eu devo ser o Leon Trotsky. Hoje, o que nós temos, principalmente no Supremo, são práticas que incentivam a desobediência. O que aconteceu essa semana no Brasil com o ministro Gilmar Mendes mudando a maneira de se proceder a um impeachment de ministro do Supremo, é uma afronta à Constituição. Parece que o que está escrito não vale. O ministro que pegou o avião para ir para o Peru com o advogado da empresa que ele pediu sigilo, você concorda? São ações totalmente erradas que parece que fala assim, lei tá me votando, vou ter que te interromper. Meu Deus. Aí, por favor. Bem, governador. Você é o? André. Bom, eu vou continuar a linha de raciocínio anteriormente que o senhor, eu discordo que governos de esquerda privilegiam os bandidos, mas vamos usar o exemplo do senhor como governador. De 2023 para 2024, a expansão das facções, não só do PCC, mas de outras, ocuparam o Triângulo Mineiro e também o norte de Minas, isso no governo do senhor. Olá, sou o André Oliveira, tenho 35 anos, assistente social, ativista militante não só dos direitos humanos e na luta antirracista. Eu participo desse debate porque sou contra governos de direita. A letalidade policial cresceu também no governo do senhor. Com isso, a gente conta também que a falta de recurso e aplicação do senhor na área social, na área da educação, contabilizou também nesse aumento da criminalidade e dessa taxa de letalidade. Recentemente nós vimos a Polícia Civil tendo problemas com o senhor, protestando também com o seu método de governo. Então, parcialmente ou diretamente, o seu governo favorece os bandidos. Primeiro eu quero te dizer o seguinte, que na minha gestão, a criminalidade
tem uma tendência de queda constante. Às vezes, num gráfico, existe algum repique, mas a tendência... De facções, inclusive, são no mínimo 3 a 4 facções dentro de Minas Gerais hoje. Não tem um quarteirão, não tem uma rua que a nossa polícia não tem acesso, não patrulha. Agora o crime organizado, ele está crescendo em todo o Brasil porque o governo federal não vigia as fronteiras adequadamente. Certo. Com isso entra droga que alimenta o caixa do crime organizado, entra a arma também, como foi visto lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, criminal no estado do senhor, do governo de direita hoje. Não é por conta da falta de gestão do senhor em educação, em cultura e lazer? Por que homicídios, latrocínios, tudo melhorou em Minas Gerais? Não, muito pelo contrário. Nos 7 anos melhorou. Muito pelo contrário, de 2023 a 2024, esse cenário criminal às vezes você está pegando, em 25 já caiu de novo. Eu já te adianto que já está lá embaixo de novo. Então, o melhor índice da história. O último censo não mostra isso. Para 100 mil habitantes tem ali um crescimento pelo menos de 1,5%. Então é o seguinte, era como se eu pesasse 200 quilos, peso 100 quilos hoje, e teve uma semana que eu ganhei 500 gramas, é a única que você está enxergando. A todas as outras eu melhorei, você entendeu? Então acho que nós temos de olhar o todo. O ponto é, a esquerda defende bandido. Então vamos agora por que o Lula não deu blindado? Por que o Lula não deu blindado? Está deixando o crescimento da bandidagem no seu estado. Então, eventualmente, o senhor também defende. As estatísticas demonstram o contrário. As estatísticas em Minas demonstram o contrário, que nós estamos... Você pegou lá, igual eu falei, você pegou o dia em que quem está emagrecendo comeu um pouco a mais, aí você falou... Muito pelo contrário. Então fica para você. De 2023 a 2025, a expansão criminal cresceu em Minas Gerais e o senhor investiu... Bom, o senhor estava perguntando a respeito do Lula, por que ele não mandou o blindado, né? Isso. Felizmente eu tenho essa informação, ele estava voltando da Indonésia num voo que teve que ser adiantado com um avião que não tinha capacidade de rádio. E foi aí que o Cláudio Castro decidiu agir, porque o Cláudio Castro já tinha essa informação. Inclusive o senhor já tinha essa informação, todos os governadores já tinham essa informação. Fiquei sabendo pela mídia. Todas essas informações foram dadas aos governadores, saiu na mídia, saiu inclusive no portal Metrópole, que os governadores e as polícias federais estavam coordenando o voo do presidente Lula. Então assim, essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é extremamente exemplar do que é a direita agindo, porque a direita, ela age para matar. Por exemplo, então a gente pode pegar um outro exemplo da operação que aconteceu aqui em São Paulo. A direita age para matar? A esquerda age para matar. Não, a esquerda não. Tanto que a operação policial que aconteceu aqui em São Paulo com a Polícia Federal, que foi coordenada pelo governo Lula, não matou ninguém. Te interromper aqui. A esquerda está no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. Então, que é um golpe num país democrático, né? Então olha não é como se a gente já não tivesse passado por vários. A esquerda teve... Deixa eu falar? 2 golpes. Você deixa eu falar? Desculpa. A esquerda teve, então, mais de 20 anos e o Brasil hoje é o campeão mundial de homicídios. Depois de 20... Deixa eu falar? Deixa eu falar? Depois de 20 anos, Lula, Dilma, Lula agora de novo, o Brasil tem aí 45 mil homicídios por ano e a esquerda protege vida. É como se todo dia no Brasil caísse um avião com 130 pessoas. Graças e a esquerda fechando os olhos. Não cai, mas o efeito é o mesmo. Na minha opinião... Obrigado. Ok. Obrigado. O nosso próximo tema agora, para todo mundo acompanhar aí, é... A esquerda quebrou o Brasil. Tá aí de novo. É muita gente. O nome? Kevin Santos Barbosa. Kevin, antes de você falar, eu quero fazer aqui meu comentário sobre esse tema aqui. Não sei aqui, pelo menos o pessoal que é um pouquinho mais velho aqui, que não é tão novo, vai lembrar de 2015 e 2016. 2015 e 2016, o Brasil teve a maior recessão da história. Nós, ao final de 2016, tínhamos aqui 13 milhões de desempregados, o maior número que já teve na história. Isso foi depois do impeachment da Dilma, do Petrolão, do Mensalão, da mala de dinheiro, da refinaria de Passadina e de um punhado de outros escândalos. E o interessante é o seguinte,
Nesses 2 anos, 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que engatou marcha ré. O mundo inteiro crescendo. É como se numa sala de aula todo mundo tirasse 8, 9 e passasse de ano. E o Brasil tirou nota 2 e foi reprovado. E quem estava à frente era o PT. Agora tem um detalhe extra ainda. Eu assumi Minas Gerais em janeiro de 19. Peguei um estado arruinado pelo PT. Folha de pagamento paga parcelada em 3 vezes. 13º não se pagava. Repasses para as prefeituras não se fazia. Prefeito renunciando, prefeito suicidando em Minas Gerais. E parece que agora que com a gastança do Lula, que continua, nós estamos caminhando para ter outra quebradeira aí. Bom, eu acho que chega a ser engraçado, né, todo esse pânico com questão fiscal por parte da direita, dizendo que o Lula está gastando isso e aquilo, sendo que na prática, em 2023, ele aprovou um arcabouço fiscal, que é uma versão piorada do teto de gastos de Temer, que é muito mais restritiva ainda por cima. Inclusive sobre quebrar o país e destruir o país. Eu acho que, como é que eu vou dizer, não foi a esquerda, não foi no governo de esquerda que morreram mais de 700 mil pessoas numa pandemia por descaso programático do governo. Não foi durante o governo de esquerda que se privatizou a Vale do Rio Doce, que inclusive essa privatização desembocou naquelas tragédias que houveram em Minas Gerais. Então não foi num governo de esquerda em que se privatizou praticamente, se tornou autônomo o Banco Central do Brasil. Então não importa se eu votar no senhor, votar no Lula ou no Léo Périx, vocês não vão ter controle direto sobre a política monetária do país. Eu acho que quando você tira essa chance do povo decidir sobre a política monetária do país, você quebra o país. Então, mesmo que você queira fazer uma reforma, por exemplo, aprofundar o neoliberalismo, se essa não for a agenda do Banco Central, que agora é autônomo, como é que você vai conseguir? Não, eu quero que o Banco Central zele pela moeda, e não que o Banco Central seja subserviente ao executivo, ao presidente, como sempre foi. O Banco Central ter autonomia é coisa de país civilizado e desenvolvido. E antes era subserviente. Não existe um país no mundo fora que tem isso aí. Olá. Boa tarde, tudo bem? Você é? Rafaela. Rafaela. Senhor Zema, eu tenho, tô muito contente com essa oportunidade de conversar com um candidato à presidência. E eu sou professora há 22 anos, sou professora de geografia. Comecei no estado e eu saí agora do estado, exonerei, porque eu fui fazer o doutorado. Sou doutora em geografia. Parabéns. Muito obrigada. Bom. E o que eu queria dizer para o senhor é que, como é difícil ser professor nesse país. Olá, meu nome é Rafaela Locali, eu tenho 43 anos, sou professora de geografia há 22 anos e eu aceitei participar desse programa porque a minha preocupação real é com a educação, é com a qualidade de vida dos professores e a situação que a gente tem em sala de aula, que não é fácil. Eu até me emociono porque eu passei tantas dificuldades na minha vida e eu sempre estudei. Por ser mulher é mais difícil entrar em colégios bons, em cursinhos. Hoje, graças a Deus, eu dou aula em bons colégios, em bons cursinhos, que é um ambiente muito masculino. Para eu conseguir estar lá, eu tive que estudar, fazer mestrado, fazer doutorado, me provar muito mais. E ainda assim, eu tenho um HB20 2014. Eu moro num apartamento de um quarto só. Eu sou sozinha, não tenho marido, pai, ninguém que me ajuda. Dando um monte de aula. Segunda-feira eu dou 11 aulas. Então, que meu pé você dói. Entrou aí num ponto que acho que eu quero... Eu só queria concluir, senhor, por favor. O que eu tô querendo dizer é que não é fazer vítima, não. Eu escolhi essa profissão, que eu amo ser professora, porém por eu não acho... Por vocação mesmo, sim. Por vocação. E eu dou aula de uma disciplina que a gente trabalha o ideal crítico, o viés crítico no aluno, mostrar... Eu sou uma professora imparcial. Eu não sou parcial. Parabéns. Em sala Cada de aula. um tem que tirar a sua conclusão. Exato. Eu acredito, porque eu não dou aula só para alunos ou de esquerda ou só de direita. Uhum. É claro que eu coloco os dois lados, mas eu não sou parcial. E aqui eu queria que o senhor me olhasse também, não como esquerdista ou o senhor de direita, eu tenho raiva de professor que só briga e só arma contra o senhor, não, como educação. Então, quando fala que a esquerda acabou com o Brasil, nunca eu vi um governo, seja de esquerda ou de direita, que olhasse para a educação. Eu vejo uma China que está aí formando 1
1,5 milhão de engenheiros por ano. Ano passado ela formou 1,5 milhão de engenheiros. O Brasil não formou 150 mil. Aí eu vi um outro governador de direita dizendo que um diploma não vale nada. Que eu sou CLT. Acho que até o nosso presidente fala isso, né? Ele se gaba, assim, não é? O que é muito ruim como exemplo, você concorda? Quando falam esse discurso, para que eu fui fazer doutorado se eu não valorizou minha aula? Eu ainda tenho que trabalhar um monte para me sustentar sozinho. Então é um discurso que desvaloriza a educação. Mas eu quero que você, uma hora, converse com alguma professora de Minas, não sei se às vezes você tem contato. Nós já reformamos mais de 3.100 prédios escolares que estavam numa situação deplorável. A merenda escolar nem se compara com aquela que era no passado. Nós estamos investindo 23 vezes mais em merenda escolar. Não sei se você viu o avanço da alfabetização que saiu aí há um mês atrás. Minas foi o estado que mais avançou, está entre os 3 melhores do Enem. Então, lá em Minas, nós estamos mostrando que é possível e temos melhorado a educação. E temos o maior programa técnico profissional do Brasil, que é o Trilhas de Futuro. Obrigada. Olhe para a educação, por favor, se o senhor for o presidente. Obrigada. Epa, você é o primeiro. As pernas compridas, né, Zema? Qual o nome? Luiz. Bom, Luiz, nós estamos falando aqui de que a esquerda quebrou o Brasil e parece que vai quebrar de novo. Sua visão aí. Queria só trazer uma perspectiva histórica. Posso? Pode. Nunca tivemos esquerda dominando o Congresso do Brasil. O senhor sabe disso até melhor que eu. O Brasil, desde a época da invasão colonial, monarquia, período ditatorial do Estado Novo, ditadura, sempre direita. Mesmo quando o Brasil entra num período desenvolvimentista, quem está lá no Congresso? A direita. Bom, meu nome é Luiz Felipe, estou aqui de novo, dessa vez para falar com um político e não com um empresário. Eu sou professor de geografia, tenho 36 anos e hoje a ideia é mostrar que os políticos também têm que prestar conta para a população e pensar na perspectiva histórica aí do papel tanto da esquerda quanto da direita para construir um caminho democrático para o nosso país. Ruralista, povo que herdou latifúndio, a galera que tá lá no Getúlio Vargas, Leonel Brizola, ela bem para a área não foi nosso presidente, né? Lá, infelizmente, se tivesse mas chegado muito influente, ali, você concorda? Vargas teve uma política populista, mas também não tinha Congresso. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra? Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro lá. Ele teve que se vender, né, para a direita para conseguir minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente está numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente está falando de esquerda-direita, não capitalismo e comunismo. Então é por isso que não dá certo, então? É porque não adotou a regra da esquerda. Muito pelo contrário. A questão é um processo. A gente não está num processo que tem começo, meio e fim. Ele está sempre em desenvolvimento. É um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicionalmente luta contra o racismo, luta contra o machismo, luta contra a homofobia, luta por educação pública, por saúde pública. Coisa que o senhor me conhece, se eu estiver errado, é contra, por conta de uma política privatista. Não da garantia de direitos coletivos, mas de privilégios particulares. É isso que a direita defende. A esquerda não. Tem bandido na direita, tem bandido na esquerda. Lamentavelmente, eu concordo com isso. Tem competência na direita, tem competência na esquerda. Não vou nem falar no centrão porque já está implícito. Agora, a política social da esquerda parte também de uma concepção de mentalidade, filosofia, que vem lá do iluminismo, de direitos iguais, de combater uma hierarquia do pobre explorado pelo rico. É isso que a esquerda vem construindo década após década, século após século. Então eu quero agora fazer aqui um posicionamento para você e para os colegas aqui. A esquerda fala que devemos, e eu concordo, que devemos dar oportunidades iguais para todos. Sem dúvida. Agora, dar oportunidades iguais para todos, pelo que eu sei, não vai fazer com que todos fiquem iguais. Não. Eu conheço uma família o conceito da equidade. Em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro tá condenado, tá preso porque já matou 2 ou 3, você trazer entendeu? Direitos diferentes para pessoas diferentes é o conceito da equidade.
Eu ajudo mais quem precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico paga mais imposto para que o pobre possa estudar e comer. Agora a esquerda... Por isso o empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam dificuldade. O Brasil é um país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. E por que os políticos da esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando relógio? É uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinela havaiana no Palácio do Planalto? Mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200? Você acha que precisa? É uma ostentação de consumo que também me desagrada. Eu acho até que eu tenho mais patrimônio que o presidente. Nunca comprei e nunca vou comprar. Mas no dia que eu usar isso agora, sem a menor necessidade. E no dia que eu ganhar eu faço questão de repassar para uma instituição que precisa, uma instituição de caridade, você entendeu? Como governador, porque eu acho que quem é de esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais que a sua obrigação, com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Eu concordo em grau número gênero com o senhor. Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partidos sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha, o fim de bilionários se sustentando para ocupar cargo público. O senhor sabe que a esquerda defende isso, governador. Agora, por que esse governo deixa esses juros tão altos por causa da gastança? É Galípolo, é o Banco Central que tem autonomia, que o senhor acabou de defender. Mas o Galípolo coloca os juros altos. Os juros lá embaixo. O governo gasta muito. Opa! Mas para ganhar dinheiro do dinheiro que está lá investido, de banco público emprestando dinheiro a juros. Isso é política de mercado. Isso é um governo de esquerda do PT governando de acordo com o mercado. Isso é por causa da gastança. É por causa da gastança do PT. O governo tem que gastar. Tem que acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, saúde, moradia, saneamento. Quanto mais gastar, melhor, então. O país que tem a maior dívida pública do planeta, governador, é os Estados Unidos. Então tudo bem. A China não fica muito atrás. Se o Estado não investe em infraestrutura, o país não se desenvolve. Se o Estado não traz igualdade e justiça social, depender do bom senso, do empreendedor bonzinho que vai gerar emprego, não funciona. Na hora que o juro subir para 50% ao ano e todo mundo quebrar, na rua e país paralisado. Aí o governo vai acordar. Aí o governo tem que respeitar a vontade popular. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Protestar agora deixa eu falar. Sem tomar porrada da polícia, que é a abordagem da direita. Você deixa eu falar agora? Por favor. O Brasil... lá em 2015-16, quebrou por causa da irresponsabilidade da Dilma, do PT, que veio com o PAC, que veio com deixa eu falar, que veio com aquela gastança, veio com déficit atrás de déficit. Do mundo deixa eu falar, em 2011. E hoje não está nem entre as 10. Com o governo mas depois do PT. De golpe de Temer e governo de Bolsonaro. Deixa eu falar. Você deixa eu falar? É que o senhor está contando uma coisa que a gente já sabe. Não, eu estou querendo completar. Por favor. O que o Lula está fazendo agora é o mesmo que a Dilma fez. A economia está... Menor índice de pobreza da história. Você deixa eu falar? Então é isso. Menor índice de pobreza da história através de anabolizante. Isso é que tem que ficar claro. O efeito colateral vai vir daqui a pouco. O efeito colateral é a reforma trabalhista do Temer que destruiu as garantias sociais que a esquerda conquistou com muita luta. Quando os neoliberais foram lá... Deixa eu falar de novo. Mas é monopólio da palavra, Zema? Estamos conversando. Então, por que o brasileiro... que preza tanto o fundo de garantia, o 13º, as férias, etc., vai para países onde ele não tem nada disso e ganha por hora. Primeiro que a pessoa que não tem nem como pegar a condução pública não vai para outro país. Isso é uma ilusão que o senhor tirou não sei de onde. O segundo é que tem muito país como os Estados Unidos, onde os índices de pobreza, gente morrendo de overdose de fentanil porque está desalentado, é o emblema do capitalismo que deu certo, é o país do mundo que mais tem gente encarcerada, que tem violência pra caramba, que tem desemprego, tem criminalidade, está entrando num buraco sem fundo e que está vindo ele engolir ele é a China. E por que tem tanto brasileiro querendo ir para lá, gente do mundo todo
querendo ir para lá. É também estranho, tem gente que vai né? para a Austrália, também tem gente que vai para Nova Zelândia, tem gente que vai passear. Que atrai tantas mas pessoas. Mas a população no Brasil que quer sair da favela, da comunidade, porque não tem saneamento básico, não está indo morar nos Estados Unidos. O senhor sabe disso. A questão é que a esquerda olha para essas pessoas, não invisibiliza, não está olhando para a classe alta que está indo para outro país para sonegar imposto. Está olhando para quem quer educação pública de qualidade, quem quer merenda de qualidade, num país historicamente com congresso de direita. Posso falar de novo? Se a esquerda está lá, como eu disse, desde 2003, teve já 20 anos de governo para poder fazer essas questões. Com Temer e Bolsonaro, a gente não pode usar isso como se fosse uma sequência só. Tá, mas vamos somar tudo. Não. Aí é uma distorção histórica grosseira. Então Bolsonaro andou para trás, Temer andou para trás. Então, o culpado é o Temer e o Bolsonaro. A reforma trabalhista, colocar arma na mão de cidadão, tudo isso foi bastante complicado para o governo PT. Se tivesse uma sequência, a história seria outra. O senhor precisa concordar comigo. Não concordo, não. Chama revisionismo histórico. Se ele concordar, já estava saindo novo já. A esquerda, até hoje, não deu certo em lugar nenhum. Relógio marcando. Bom, se a esquerda não deu certo em lugar nenhum, então a gente precisa apagar a Rússia do mapa, juntamente da China, Vietnã, Laos, apagar simplesmente praticamente todo o continente africano, porque se existe algum continente africano, se existe uma inovação na China, se existe um lugar onde as pessoas possam morar, as pessoas possam trabalhar, e a gente acha a China um país exemplo, tanto que o Brasil é o maior importador e exportador, tem a China como seu maior parceiro comercial, né? Então, se a gente vai dizer que a esquerda nunca deu certo em lugar nenhum, a Revolução de 1949, a Revolução de 1917 nunca existiram. Tá, então eu quero te fazer aqui algumas considerações, né? Primeiro, a Revolução Russa de 1917, ela acabou sendo concluída em 1990, né? Em 89 o Muro de Berlim caiu, o Mikhail Gorbachev fez a perestroika, em 90 a Rússia praticamente, a União Soviética acabou, né? Então a Rússia sumiu do mapa em 1990? Não sumiu não, estou falando a União Soviética acabou em 1990. Eu sou bem mais velho que você, com certeza, com certeza ela não existe mais. Não existe. E a China, de 1949, quando o Mao assumiu, até 1976, quando ele morreu, 77. Oi? 77 ele morre. 77. Na verdade, em 77 ele sai do partido e aí em 78 para 79 é quando ele realmente morre. A China, nesse período, foi um dos países com a história mais triste do mundo. Entendi. Então, assim, o país que saiu de uma... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Então, de 49 até a morte do Mao, a China era super pobre, comunista, e aí teve a sorte de vir o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping colocou práticas de mercado na China, que estão lá até hoje. Hoje, a China tem grandes empresas, tem grandes marcas. São todas privadas? Só uma dúvida. São privadas com participação do Estado. A Huawei é uma empresa privada? A Huawei é coreana. Não, a Huawei não é. A Hyundai é coreana. A Huawei é uma empresa chinesa, onde 99% dos trabalhadores são os donos da Huawei. Isso. E 1% pertence ao Estado. Então, a gente chama uma empresa privada, onde 99% é dos trabalhadores. Mas vamos deixar aqui bem claro, tudo com prática de mercado, tudo com investimento que tem um acompanhamento das melhores práticas de gestão. A China hoje, eu já estive lá 2 ou 3 vezes, é um país capitalista. Sim, sem dúvida nenhuma. Pode ser que essa empresa até tenha alguma participação estatal maior, mas as outras grandes empresas da China... Como, por exemplo... Várias outras, as fabricantes de automóveis... A BYD, por exemplo, é 60% do governo chinês. Mas tudo com gestão privada. O governo, às vezes, até pode ter. O governo pode ter até 100%, mas sem interferência política, que é o que ocorre aqui no Brasil. Mas aí vale a gente lembrar que a China, antes de 1949, passou pela longa marcha, onde de 1917 até 1949, o Exército Vermelho... A maioria, se você voltar para fora, para tomar o seu lugar, por favor, vai o Bem, eu tô no lugar que estava a cadeira. Então acho que eu sou o primeiro.
Eu tô na cadeira. Eu aguento ficar aqui. Vocês puxaram a cadeira, eu cheguei na cadeira. Qual é o conceito, a regra? Quem chega na cadeira primeiro? Eu tô na cadeira. Tira um par ou ímpar aí, então. Par ou ímpar. Quem chega na cadeira. De acordo com a Zé. Não cheguei na cadeira. Eu tô sentado na cadeira. Não, me puxou na cadeira, sentei. Você, ô? Opa, prazer, mais uma vez. sou Klaus. Klaus? Isso. Nome alemão. Isso mesmo. Inclusive de um general alemão. Isso. Vamos lá. A pauta é: a esquerda não funcionou em lugar nenhum. Mesmo tendo uma política de Estado capitalista, o regime chinês, ele é um regime comunista, um regime socialista. E está funcionando. Hoje está passando em PIB. Acredita-se que em 2030 vai passar até o próprio Estados Unidos em PIB. Então, como que você diz que não funcionou, sendo que está funcionando? Bom, eu posso te fazer aqui uma pergunta, então. Por que a Coreia do Norte, Cuba, os outros países socialistas não avançaram e a China avançou? Não avançaram justamente porque acontece. O modo da esquerda funcionar são nas ideias, ali no socialismo, trabalhando no social, mas sim, adquirindo um regime capitalista, sim, junto com o social. Coisa que, por exemplo, a direita não defende. Defende totalmente o regime capitalista. Tudo funciona em cima do capital, sendo que o Estado pode trabalhar junto, sim, com empresas. Vide a Xiaomi hoje, que está passando até a própria Apple. Agora, você concorda que na China ela adotou uma economia de mercado lá? Práticas que os países capitalistas têm? Você economia concorda? De mercado capitalista. O regime em si é um regime socialista, trabalha pelo social, da população, mesmo praticando o capitalismo, porque hoje não tem como crescer um capital de uma nação sem realmente ter a parte capital. Você sabe como que um chinês aposenta? Me explique. Ele precisa poupar a vida toda para poder receber depois. Lá não tem aposentadoria. Opa, obrigado. Boa tarde, tudo Você, bem? Eu sou o Tomás. Muito Tomás, prazer. tudo Sim. bom, Tomás? Bom, eu queria primeiro dar uma indicação aí para quem está assistindo a gente. Acabou de sair um livro muito interessante da Isabella Weber, que chama Como a China Sobreviveu à Terapia de Choque. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Tomás Lucchesi, eu tenho 21 anos, sou estudante de Economia na USP e vim aqui participar desse debate para mostrar que a esquerda é o único campo político que consegue oferecer respostas para as necessidades reais das pessoas. Explora exatamente essa questão de como a China, diferentemente de países como a União Soviética, que adotou o consenso de Washington, adotou as políticas neoliberais que eram defendidas na época, e ela teve uma economia em termos sociais, em termos de indústria, em termos de todas as coisas que você consegue considerar, todos esses indicadores caíram. Enquanto a China, ela de fato teve uma abertura de mercado, essa abertura de mercado então, foi você necessária. Você já está concordando com alguma coisa que eu falei. Com certeza. Práticas de mercado. Práticas de mercado. Só que na China não existe oposição, historicamente falando, entre mercado e governo, entre mercado e sociedade. Eles entendem que o mercado é uma forma que você precisa conciliar as coisas que são essenciais para a população com as coisas que são caras. E você precisa fazer uma regulação dessas duas coisas conjuntamente. Sim. Tem nesse livro que eu estou indicando, tem um debate, um tratado muito interessante do século 4 ou 5 a.C., que é o debate sobre o sal e ferro, que o sal e ferro eles eram monopólios estatais na China já 4 ou 5 anos antes de Cristo. E aí o debate era exatamente se eles iam virar empresas privadas ou se eles iam continuar na mão do Estado. E aí quais eram as considerações? As considerações eram a função social. Muitos debates que a gente está tendo hoje em dia já foram tidos pelos chineses 500 anos atrás. Então eles estavam tendo discussões sobre considerações sociais, sobre eficiência, sobre custo dos serviços e dos produtos, né? Então, assim, na mesma medida, nesse processo de abertura, a China levou em consideração duas coisas que são uma coisa só. Ela levou o governo e o mercado como um direcionamento para o desenvolvimento das suas forças produtivas e do desenvolvimento da sua população. Então você está me dizendo o seguinte, é um governo que fala que é socialista, mas que adotou internamente, como se vê quando vai lá, práticas de mercado. Não, porque os bancos são públicos. Mas as empresas, a maioria das empresas... As empresas, quando elas têm um porte acima de um certo nível, elas precisam ter um CEO que é do Partido Comunista, que gerencia e faz a gestão. E o que acontece lá com as empresas que vão mal? O
O que acontece com as empresas? As empresas que vão mal, elas usam da mesma forma a competição de mercado, que é considerada válida em certos setores, que de fato a alocação por meio de preços é algo interessante, mas o controle político, a regulação é toda feita pelo Estado. Mas eu te perguntei, se uma empresa lá está dando prejuízo, vai mal, o que acontece com ela? Provavelmente ocorre um processo de M&A, ou ela é vendida para outra empresa. Ela desaparece, sim, não é isso? Ela quebra, então nós temos que deixar muito claro aqui, tem uma seleção entre as empresas que é uma prática de mercado. Só que você concorda? O domínio da economia é pública. Muito obrigado. Tudo de bom. Opa, agora... Opa. Quase quebrei. Deu certo agora. Você Denis Grilo. Denis Grilo. O Grilo é porque eu falo demais, eu sou neurodivergente, sou TDAH, então eu comecei a ficar ali pulsando. Então Seguinte, vamos lá, Denis. bora pra responder essa pergunta. Quando os amigos começam a falar sobre a esquerda ter dado certo ou não, o que me preocupa é o seguinte... Quando você fala assim, não deu certo em lugar nenhum. Aí já vamos nos referenciar. O capitalismo destruiu os oceanos. O método de consumo, ele deixa a gente mais individualista, mais egoísta. Por exemplo, a minha pauta, que é a de neurodivergência, é muito afetada por conta disso. Porque muitas vezes por conta do mercado, o capacitismo vem forte. Na educação, que sou professor, então, nossa, terceirização da educação é destruição total. Então vamos lá. Quando eles falam dos exemplos de dar certo ou não, é muito aberto, porque, por exemplo, Karl Marx, você falou sobre o método de produção. A confusão que existe aqui é que o método político do socialismo não em si tem a ver com o método de produção. Até porque o guru da esquerda é Karl Marx. Karl Marx diz que o método capitalista era o bom para a produção e tinha que ser superado. Então, quando você fala a China usa o método de mercado, a gente tem que destacar o seguinte, o socialismo, ele é de modo imprescindível, o garantidor do bem-estar social. É isso que o socialismo preza, garantir o bem-estar social. E as dinâmicas de mercado da China hoje garantem o bem-estar social, concentrando o poder nas mãos do Estado. Portanto, todo empresariado chinês, ele não está acima do Estado nunca. Ao contrário do Brasil, que os bilionários estão no poder e ferrando com a gente pra caramba. Quero que você me responda aqui um ponto. Tudo que você quiser. Socialismo traz o bem-estar social. Eu não conheço nenhum brasileiro, até hoje, do meu relacionamento, conheço muitos que foram para a Europa, para os Estados Unidos, mas nenhum que tenha ido para Cuba, para a Venezuela, para a Coreia do Norte. O problema é esse. Qual que é a questão? Porque geralmente as pessoas vão para onde a vida vai melhorar. Me parece que nesses países eles vão para onde a vida piora. Mas essa argumentação sua é muito vazia. Você já andou nas periferias por exemplo, eu já andei nas periferias de São Tomé das Letras do seu estado, por exemplo. Quando a gente fala com as pessoas pobres, pergunta para eles se o Bolsa Família, que é uma política de esquerda, não deu certo. Pergunta para eles se mais médicos, SUS, não deu certo. Essa falácia, ela é muito equivocada, porque você está tomando referenciais que não são do nosso país. Vamos pegar. Não é um fato, porque para mim que sou pobre, ou Minha Casa Minha Vida permite eu ter uma casa, e é um programa socialista. Se o Brasil tem 5 milhões de brasileiros morando fora, 90% estão em países com economia de mercado e não em Venezuela. Nosso país é mais 100 anos de direita. As pessoas estão fugindo para caçar uma vida melhor. Eu não concordo com você. Não, mas eu estou te falando como pobre. Estados Unidos... Eu não tenho condição de pegar um coiote e colocar minha vida em risco, por exemplo. Tem muita gente pobre que eu conheço que foi para outros países. Mas eu conheço só gente pobre, praticamente. Minha vida é nesse meio. Sou professor de escola pública do Estado, sou pobre. Eu quero te deixar claro o seguinte, se países socialistas fossem atrativos, eles não construiriam Não, mas é que é equívoco. Por que a Alemanha Oriental construiu um muro para ninguém passar para o ocidental? Tinha de proibir as pessoas de transitarem. Sou professor de história, porque então o muro... Tá bom, obrigado. Obrigado. Opa. Prazer. Você é o? Pedro Porto. Pedro. Sim, senhor. Sou um cearense residindo no Rio e alguns rapazes aqui em São Paulo? Rapaz, tendo a honra de pensar em Brasil, né? A gente veio para isso, então alguns amigos foram muito bem pensando em algumas pautas internacionais, mas acho que a gente pode pensar dessa esquerda funcionando bem no nosso país, no debate da brasilidade. Eu, particularmente, sou um trabalhista, e o trabalhismo tem história para contar enquanto a melhor educação que já apresentou para esse país, de uma vanguarda educacional, da educação integral, e mais do que isso, na pauta econômica. Eu sou Pedro Porto, tenho 26 anos, sou segundo suplente de vereador na cidade do Rio de Janeiro, e eu decidi vir hoje porque eu acho que é fundamental a gente ter espaço para debater Brasil, brasilidade e o projeto nacional. De 30 a 80, e aí misturando os eixos políticos, mas tendo um start no trabalhismo
brasileiro, a gente teve o Brasil sendo reconhecido enquanto essa marcha que hoje a China é vista. Todos os cenários prospectivos, a gente tem inclusive o Cheng, o nosso amigo deu uma outra bibliografia muito boa, acompanha aí o Chutando a Escada. Isso explica por que os países que já se desenvolveram ensinam pra gente que é país de terceiro mundo ou subdesenvolvido, governador, de por que a gente não deve fazer para se desenvolver. Mas vamos lá. Por favor. Por que a esquerda não deu certo? Ela, igual nós já falamos aqui, tem que ficar claro, né? Na China ela está dando certo porque é um país que adotou práticas de economia de mercado, onde as decisões são descentralizadas e não que ficam centralizadas lá num comitê central que acha que sabe mais do que todo mundo. Discordo, governador, mas eu acho que isso inclusive é superficializar muito. Tem tantos países fazendo essa receita liberal de descentralização, de liberalismo, não alcançam os resultados da China. A gente tem que entender o que tem diferente nesse case de sucesso aí para a gente poder copiar, colar. Mas trazendo para o nosso país, novamente, acho que a China, eles vão resolver os problemas deles. Vão descobrir a nossa esquerda. Acho que, inclusive, eu fiquei até desconfortável. Fui chamado de esquerdista aqui. Eu sou um nacionalista. Sou um homem de esquerda, mas um nacionalista. E, inclusive, governador, enquanto até um eleitor, eu fico muito embasbacado de ver esse nacionalismo que vai no 7 de setembro e presta continência para a bandeira americana, que vai no momento ali, com todo respeito. Mas é de verdade uma curiosidade que eu tenho para entender como que funciona essa perspectiva do nacionalismo aqui que defende... eu defendo a soberania do Brasil e eu só presto continência para a bandeira brasileira. Entendeu? Em 2023 teve uma situação de... Eu sou até cearense, apesar de estar morando no Rio, e teve a situação daquele comentário do bloco Sul-Sudeste para rivalizar com o consórcio Nordeste, que ou me parece um divisionismo ou uma ideia velha sobre o Nordeste, que hoje apresenta a melhor educação do país, é um eixo de turismo, é um hub de fibra. O que nós fizemos foi copiar o Norte e Nordeste. Eles fizeram uma associação de estados que já funcionava bem, e o Sul e o Sudeste não pode fazer? Inclusive tivemos uma reunião recentemente, entendeu? Aí veio essa narrativa de que nós queremos um Brasil melhor, tem que ficar muito claro. Até o seu lugar presidenciável ter essa perspectiva do divisionismo até me surpreende, mas na forma como é colocada, surpreende, porque a gente vê um sinal daquele e a gente entende até que parte que o nordestino ainda é vista nessa perspectiva retrógrada, né? Velha mesmo, no sentido nordeste. Proporcionalmente, pasme, a região Nordeste cresce no PIB proporcionalmente maior do que o Sudeste nos últimos anos. Sabemos disso. E tem a melhor educação integral do país para apresentar como nota. E que continue avançando. Então, na realidade, eu vejo nessa... Falou. Nosso próximo tema é a esquerda é contra a religião. Cuidado aí. Desculpa, amigo. Seu nome de novo? Denis Grilo. Denis. Nós vamos falar agora que a esquerda é contra a religião. Só quero fazer aqui uma introdução. Todo regime de esquerda que se apropriou no passado, né, foi o caso lá da União Soviética, onde as igrejas foram destruídas, qualquer um que queria exercer a sua religião era perseguido. Depois a esquerda acabou vendo que isso era meio que antifuncional e acabou liberalizando alguma coisa. Mas até hoje, né, lá na União Soviética, está lá o corpo do Lenin, do Stalin, para serem venerados, né, como se fossem santos maiores do que os humanos. Me parece que o corpo do Mao na China, a mesma coisa. Então a esquerda gosta muito dessa idolatria. E nada exemplifica, né, o que ainda acontece do que a Coreia do Norte, né? Os santos da Coreia do Norte é o atual ditador com o pai dele e com o avô que tem lá estátuas do tamanho do Cristo Redentor para todo mundo chegar e adorar. Então parece que a esquerda gosta de venerar os seus figurões e não da liberdade aí das pessoas pensarem mais. Discordo muito de você por ser professor de história. Primeiro porque você está pegando exemplos de um lugar, de uma localização e uma cultura e tentando trazer para toda a esquerda. Nós temos um autor que se chama Florestan Fernandes e ele fala Nós e o Marxismo, e ele fala que todos nós que temos algum conceito de esquerda, que acredita que o Estado tem que garantir o bem-estar social, ou como os comunistas, de superar o Estado, inclusive, eu na minha prática eu sou socialista, eu acho que o Estado tem que garantir o bem-estar social, eu acho que isso é um absurdo, porque primeiro que culturalmente cada conceito
conceito de governo, cada grupo de pessoas, eles vão colocar isso de uma maneira. Eu sou cristão e sou de esquerda, inclusive muito pautado na Bíblia. Se você pegar o livro de Amós, o livro de Josué, todos eles... Por exemplo, Josué, você pode falar sobre a questão do MST, do Movimento Sem Terra, né, que defende a terra. Né? Você pode pegar Jesus, que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando a gente pega tudo isso, muita coisa que é empurrada pela esquerda, por exemplo, foi Jesus que falou. Então, na verdade, Karl Marx, ele fala sobre a liberdade religiosa, ele até tem um termo que fala que a religião é o ópio do povo. Exatamente. Então, mas Karl Marx falou isso. É aí que tá. Quando a gente pensa criticamente, eu sou professor de filosofia também, eu tenho que colocar para as pessoas que a religiosidade é uma coisa e a religião é outra. A religião, ela institucionaliza. Quando nós somos institucionalizados, nós tendemos a seguir cartilhas, seguir regras, e aí vem o dogmatismo. Isso pode acontecer num viés mais à esquerda, de direita, não importa. Por exemplo, a gente tem um exemplo como o fascismo, né? O próprio bolsonarismo. Olha o que as igrejas estão fazendo. Gente com arma dentro da igreja. Por exemplo, a educação de forma geral, ela sofre por conta da anticiência, hoje, né? O capacitismo, e tudo isso num viés de direita que se diz cristão, mas que humilha muitas vezes as pessoas, né, que são religiosas ou que são deficientes, e eu posso falar isso com muita propriedade. Nas escolas, por exemplo, falta quase todos os governadores, inclusive o senhor, a lei berenicipiana, por exemplo, não é respeitada, a lei de inclusão não é respeitada. E o que isso tem a ver com a questão da religiosidade? Quando a gente tenta englobar culturalmente que um grupo é contra, né, a religião, a gente, tudo bem, contra a religião sim, mas contra a religiosidade jamais. E quando a gente pega e permeia todas as pessoas nas suas condições diversas, a esquerda respeita. Fala agora. Perfeito. A esquerda respeita, a esquerda coloca pautas de respeito a isso, de inclusão, de debate. Pode ver que todas as pautas de inclusão a esquerda defende, inclusive de né, a Lei 10.639. Então deixa eu falar por exemplo. Agora. Perfeito, muito obrigado. Nós sabemos que no Brasil recentemente existe um amplo movimento da esquerda pró-aborto. E nós somos um país cristão. Deixa eu falar então. Mas não é. Inclusive, ou a esquerda está lá forçando, ou várias pessoas da esquerda, mas isso já existe só em situações excepcionais. Mas se depender da esquerda, nós vamos ter mais liberação. A esquerda também, próprio presidente Lula... A esquerda defende o direito do aborto seguro. Isso é mentira, isso é fake news. Então, é bom você pesquisar melhor. É fake news. Nós temos o presidente Lula, que é simpatizante do grupo terrorista Hamas lá no eu não posso falar pelo Lula, né? Eu sou de esquerda, mas ele é só uma outra pessoa da esquerda, né? Essa referência não é legal. Que você falar que eu defendo o bandido, eu não defendo. Ele realmente parece assim que tem um posicionamento que também agride um país que é feito de cristãos. Não, então, peraí. Os judeus não são cristãos, né? Inclusive há um problema gigantesco com isso, porque o sionismo não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Aliás, eles não defendem isso. Eu não tô nem falando de judeu, eu tô falando de um grupo que estupra e mata. Entendeu? Eu não tô falando disso. Mas o ponto é, quando você fala do Hamas, ou você fala dos grupos que são contra o Estado Islâmico, a gente tem que colocar nessa pauta. Porque todo bolsonarista estava com a bandeira de Israel. Só que os israelenses, inclusive, estupram. Tem vídeo de soldados estuprando palestinos, etc. Então, ficar justificando violência por violência não cabe, né? A gente precisa pautar discussão sobre o grupo de ideias. A esquerda é contra a religião. Mentira. Obrigado. Aí o David falou... Não deu não, paizão. Boa tarde. Boa tarde. Você ainda não tinha vindo, não, né? Ainda não. Você é o? Sou Eric, vim de Minas para poder conversar com você um pouquinho. Opa! Veio de onde, Eric? Sou de Contagem. Então tá lá. Podemos começar? E tudo bem? Me chamo Eric Belico, tenho 28 anos. Trabalho como consultor estratégico de negócios, trabalho também com comunicação política e eleitoral. Eu acredito que os ideais que Jesus trouxe na Terra, quem mais segue, quem mais preocupa com o pobre, com a classe baixa, assim, é a esquerda. Eu acredito que na narrativa a gente pode ter uma conversa sadia e talvez mudar mesmo esse estereótipo e trazer mesmo a reflexão para um representante de direita que quer ser presidente para poder pensar também na classe trabalhadora. Vamos lá então. Então, por que você acha que a esquerda é ou não é contra os valores cristãos? Eu acho que é totalmente o contrário disso, né? Se a gente pegar a passagem de Jesus Cristo, eu te falo hoje como um catequista te falando isso, tá? Jesus defendia o direito das minorias. Jesus, ele andava com prostitutas, andava com leprosos, que eram excluídos da sociedade. Né? Então, se a gente for pegar, assim, a parte que mais preocupa com a questão de assistência, né, mais assistencialista, qual ideologia o senhor acredita que vai mais para esse lado? E outro ponto, né, você trouxe, assim, que a esquerda, ela não atua tanto, assim, na questão religiosa, né,
mas a direita que defende falsos messias, certo? Como o ex-presidente que foi preso, certo? E tem outro ponto também. Tem outro ponto também, né? Se a gente for pegar para analisar, hoje a direita compõe grande parte da bancada evangélica, certo? Você acha certo a gente utilizar o templo, que é algo sacro, para a gente poder falar da nossa fé, da nossa religiosidade, para debater assuntos políticos, levantar bandeira de candidatos, levantar bandeira de pessoas, ideologias? Eu acho que política é uma coisa, religião é outra coisa, entendeu? Eu julgo diferente. Por isso até que a esquerda não deveria entrar nesse tema. Deveria deixar um país cristão decidir. Como eu estava dizendo. Mas quando a esquerda deixou de deixar isso? Eu estava dizendo aqui o seguinte: a esquerda, primeiro, é claramente muito mais pró-aborto do que a direita. Eu sou a favor da vida. Então, se eu posso. Então, só um minuto, só cortando. Então, se a gente for pegar essa base de raciocínio, eu posso falar assim, então, que o senhor, como acaba favorecendo, né, mineradoras atuando no nosso estado de Minas Gerais, o senhor é pró, então, a morte de pessoas, como aconteceu em Mariana, em Brumadinho. Então, eu tô te apontando a inconsistência, né? Porque você tá pegando algo assim, mais geral, para poder trazer algo sobre a questão da religiosidade de um país que ele é, sim, majoritariamente cristão. Só que se a gente for apontar hipocrisias, como o senhor tá apontando, vai refletir em você. Quem que é a favor da ideologia de gênero? A esquerda ou a direita? Eu acho que tá claríssimo. Eu acho que é o seguinte, a esquerda, governador, eu acho que... Deixa eu terminar aqui. A esquerda quer que o Estado comece a doutrinar crianças pequenas sobre sexo. Então, sexo, eu acredito terminar. Assim, não, é porque isso aqui é uma conversa, né? Se for em questão de mão única, igual o senhor tá levando, e se tem o tempo todo Lula, PT, então é melhor o senhor levar isso aí pro debate presidencial que você vai ter ano que vem com o PT, né? Deixa eu terminar aqui minha fala. Eu acho que a questão de sexualidade, cada um vai definir a sua no momento adequado, na adolescência, e a esquerda quer pegar crianças pequenas e falar para um menino ou para uma menina, você pode escolher ser homem ou ser mulher. Eu acho isso abominável, isso só causa confusão, só causa ansiedade, e nós temos de lembrar que no passado, isso está em tudo quanto é livro de história, na União Soviética, em Cuba, na China, em todos os países de esquerda, os homossexuais foram perseguidos, para não dizer exterminados muitas vezes. E a esquerda hoje se faz de boazinha porque quer ficar ganhando o coração das pessoas, mas o que a esquerda então realmente você acredita que esses discursos assim, que são mais abrangentes, né, que permite que pessoas diferentes, seja de credo, cor, gênero, então eles atraem mesmo as pessoas? Você acha que é um caminho bacana, narrativamente falando? Eu acho que é uma forma de se mostrar bonzinho, se mostrar soft, que a esquerda faz. Acho que é uma forma de parecer bonzinho, o governador. Quando você fala, assim, por exemplo, da questão da gestão, né, que a esquerda faz mal para o Brasil, mas a dívida pública de Minas Gerais, ela praticamente duplica com o senhor no poder, né? A questão, assim, de você defender a privatização a todo instante, né? Aqui no nosso estado de Minas Gerais. E a gente vê resultados, assim, em outros estados, né? Como acontece, né? A Enel deixando São Paulo no escuro. Então, tem uns pontos, assim, que você acaba apontando, que se a gente for analisar a mesma forma de narrar e de levar essas conexões, a gente aponta hipocrisias na sua fala. Nós estamos falando aqui de valores mas o senhor também fugiu de alguns temas, né? Não, eu tô me concentrando aqui. Você foi pro lado aí que a esquerda valoriza as minorias, né? Eu tô dizendo que no passado elas foram perseguidas pela esquerda. E hoje é perseguido por quem? Pelo que eu saiba, por ninguém. Hoje nós temos uma sociedade muito mais avançada hoje, entendeu? Acho que todos têm de ter direito, todos têm o seu lugar. Agora, quando fica colocando isso muito em pauta, na minha opinião, é que acaba gerando diferenciação. E nós somos todos iguais. Como cristão? Eu quero uma Minas Gerais melhor para o branco, para o negro, para o índio, então, para o adulto, para a criança, para a mulher, vamos voltar aqui para o tempo. Você está entendendo? Eu concordo. Valeu pelo debate. Não, mas essa pauta... Você tá de novo aí. Estamos aqui de novo, né? Eu, como cristão, né, tenho que debater isso aí. Na campanha eleitoral, a gente teve que defender várias fake news do pessoal evangélico, né? Falando que o presidente Lula ia fechar as igrejas, que ia perseguir os evangélicos, né? E, na verdade, o pessoal... O que a esquerda defende é a liberdade. Essa liberdade tem lá na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, tem?
A liberdade religiosa. Tem lá nesses países de esquerda, lá em Cuba, todo mundo, na Venezuela é livre. Você ser livre. São livres lá? E não tem ninguém preso lá. Maioria. Foi tranquilo agora. Sim. Você ou? Rogério. Rogério. Eu acho que a direita, na verdade, ela utiliza a religião como um palanque político. O Bolsonaro, por exemplo, ele se vale muito de ser um cristão, de defender que o país é nacionalista, que o país, todo mundo é cristão, quem não é cristão está errado. Quem não é cristão é criminoso, quem não é cristão está fazendo coisa errada, está traficando, está... De alguma forma, a esquerda, ela defende a liberdade religiosa. Você pode ser católico, você pode ser cristão, você pode ser bandista. O que interessa é a pessoa em si, não a religião que ela defende. Mas isso acontece nos países governados pela esquerda hoje? Todo mundo tem liberdade de religião, de expressão. Em Cuba, na Venezuela, na Coreia, me parece que é algo que a esquerda não gosta muito, não. Por que a esquerda aqui sempre está tentando colocar limites no que é divulgado pela mídia, na internet, etc. Parece que ela não gosta de quem não segue a cartilha dela, não é não? Discordo. Da maioria, para o tempo, por favor. A gente democracia, né? Não pedimos reportagem. Democracia sim. Você já veio? Não. Você ou? Sou o Fernando. Então, bem-vindo, Fernando. Vamos lá. Obrigado. Então, governador, eu acredito que essa afirmação que o senhor fez anteriormente, ela não é verdadeira. Até porque a questão da religião, todos os governos de esquerdas que a gente teve, eles sempre foram todos abertos. Muito pelo contrário do que o governo de direita faz, principalmente com os evangélicos. Hoje eu tenho parentes na minha família do qual eles me tratam mal, porque eu não tenho um lado político exatamente, mas é que eu acho errado o que eles fazem na igreja. Você vai na igreja e você vê um pastor falando, o governo de esquerda quer acabar com a gente, e isso não é fato. Você vê que existe essa segregação. Mas você não acha que isso é por causa de algumas posições da esquerda, como com relação à ideologia de gênero, que causou isso, com relação a uma série de pontos? Todo o comportamento de esquerda está muito mais alinhado a Cristo. Mas aborto, você acha que... Então, mas essa questão do aborto é como tudo que a direita faz, eles transformam uma coisa, porque assim, existe o aborto que é seguro, o aborto que é necessário. Agora você, uma pessoa que é estuprada 12 anos, você defender que essa criança tenha uma outra criança, isso você achou correto? É a questão de proteger, às vezes, assassinos, confessos que estão aí soltos, porque a lei é extremamente leniente, que foi muito proposta e aprovada, incentivada pela esquerda. Eu acho que isso não tem nada a ver. O que acontece é que as igrejas hoje, principalmente, na maioria evangélicas, elas usam esses espaços para falar de política dentro da igreja, sendo que, na verdade, tudo que é defendido pela esquerda é praticamente, em outras palavras, tudo que está na Bíblia. A Bíblia defende corrupção, como nós já tivemos aí, né, lá em 2015, 16, como eu citei agora. Estamos tendo com os velhinhos do INSS agora também. Então, e o que o senhor achou, por exemplo, daquele pastor que falou aquilo que falou na frente do Flávio? Eu não estou dando razão aqui para ninguém. Eu tenho as minhas convicções aqui. Ok. Valeu, obrigado. Valeu. Bom, nosso último tema agora é um tema... o pessoal com certeza vai achar aqui que é bastante polêmico. O MST é terrorista. Foi mal, eu vou tentar a antes de você falar, o MST, para quem acompanha, está na internet. São dezenas e dezenas de vídeos que mostram o MST invadindo propriedades privadas, com pessoas lá dentro, agredindo, destruindo o que estava pela frente. E eu já vi, isso aconteceu comigo no meu primeiro ou segundo ano de governo, uma fazenda que foi invadida e o MST recruta
crianças pequenininhas, às vezes de colo, para levar a mãe, dá lá uma diária para a mãe ficar lá, recruta idosos para que na hora que a polícia chegue lá para ver a situação, eles falam que aquela terra ali é uma terra que aquelas pessoas vão defender. E tem ainda as escolinhas do MST, que pegam crianças pequenas e que desde cedo são, da mesma maneira que o Hamas faz lá no Oriente Médio, são doutrinadas aqui, né, com essa linha, falando que é, né, uma escola agrícola, né, ou escola ecoagrícola, alguma coisa assim. Então, o MST que eu tenho acompanhado, que é o real, não é o que sai na televisão, que às vezes, muitas vezes, só mostra as criancinhas, os velhinhos, é esse. E está aí na internet, muita gente já filmou o MST chegando numa fazenda e... Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Então vamos, quero te escutar. O senhor já foi para algum acampamento do MST antes de ser governador? Já passei em vários, eu andava... Antes de ser governador, o senhor já foi em algum? Eu quero lembrar uma coisa. A minha pergunta é muito simples, sim ou não? Eu passei 30 anos da minha vida na estrada, no interior de Minas. O senhor entrou em algum acampamento? Vi muitos acampamentos. O senhor viu acampamento, o senhor já entrou em algum? Minha pergunta é simples. Já. E abandonado. Só tinha as barracas lá para poder encenar. Tudo encenar. O que eu vi foi encenação. Encenação, o senhor entendeu? Acha que encenação, isso foi em que ano, mais ou menos? Deve ter sido 2000, 2005, por aí. 2010. Tem uma diferença muito grande entre 5 anos. 2010. Mas vamos supor que tenha sido entre os anos 2000. O que acontece? O MST, ele somente vai para frente das fazendas que são improdutivas. O professor... Então tá na internet o contrário. Pode terminar, sim. Então, o professor Eulbaldo Ribeiro, que era um professor de geografia da Universidade de São Paulo, que faleceu faz pouco tempo, ele tinha um estudo extremamente importante que mostrava que 80% das terras no Brasil são improdutivas. E isso faz muito sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, no preço do alimento aqui no Brasil, o senhor acha o preço do alimento no Brasil justo, sim ou não? Eu acho que as famílias aqui sabem falar melhor. Eu acho caro. Todo mundo hoje reclama, então, não é? Exatamente. Reclama. Por que o alimento é caro? Se a gente tem 80% das terras improdutivas, porque essas terras são preparadas para o gado. Essas terras são preparadas para a fazenda pastar e não para as famílias plantarem. Toda vez que a gente tem um latifundiário, toda vez que a gente tem um latifúndio, a gente a gente remove a possibilidade do pequeno agricultor, do camponês pobre ir lá e realmente trabalhar na terra. Por quê? Porque essa terra está sendo abandonada justamente para fazer o quê? Para fazer a especulação imobiliária. É muito mais vantajoso para um latifundiário ter uma terra improdutiva, uma terra parada, ou até uma terra queimada, como a gente teve em Mato Grosso. Não sei se o senhor gostou do calor que a gente teve aí nos últimos anos, mas uma grande parte disso é porque os latifundiários queimaram as suas próprias terras para poder passar pasto depois. É assim que o latifúndio age, e é justamente assim que o latifúndio tem lucro. Porque o gado dá muito mais lucro do que a produção pequena. Quero falar agora. O governo federal é o maior proprietário de terra do Brasil. E tem o INCRA, que é o órgão... Se você contar Deixa eu falar agora. Sim, claro. E tem o INCRA, que é o órgão responsável para poder fazer a reforma agrária. Sim, o maior proprietário. Quem compõe o INCRA? Então, essa é uma pergunta interessante, o senhor sabe? Então eu queria que o INCRA... A minha pergunta é essa, o senhor sabe quem compõe o INCRA? Quem está dentro da diretoria do INCRA? Eu sei que ele é o responsável pela reforma agrária. Os diretores do INCRA são latifundiários. Tá, então, os diretores do INCRA são todos donos de terra. Mas o presidente é do PT há 25 anos. Então, o órgão que é responsável por fazer a reforma agrária é de parte dos latifundiários, que são quem controlam e quem tem interesse em manter aquela terra desocupada. Então eu queria que você colocasse na internet depois, colocar lá invasões o senhor pode pesquisar do MST, método de ação do MST pelo Prédio Stedley, que é o presidente do MST no Brasil. Que é um terrorista, é um terrorista. Se o Pedro Stedley é um terrorista, então eu sou 3. Eu só quero fazer 2 perguntinhas. Obrigado. Você o? Henrique. Eu sou carioca, mas eu cresci no estado do Pará. Lá a gente teve muito problema de grilagem de terra, muito problema com agro, muito problema de desmatamento, de queima. Você conhece de perto lá, então? Conheço. O Nortão. Conheço. Inclusive o Movimento Sem Terra. Queria dizer aqui para todo mundo... Qual é a câmera aquela ali? Queria dizer aqui para todo mundo, pesquise Armazém do Povo, perto da sua casa. Tem vários pelo Brasil.
Lá você vai conhecer o que é o Movimento Sem Terra, tá? Você pode ser voluntário, inclusive, e ajudar nas entregas das cestas que eles vendem, entendeu? Você pode ajudar o Movimento Sem Terra. Queria perguntar pro senhor, que o senhor estava falando que o Movimento Sem Terra é terrorista. Queria perguntar pro senhor se o senhor tem a mesma opinião de quem chega em locais como o Vietnã, quem chega em locais como o Iraque, quem chega em locais como o Panamá, enfim, vários países aqui da América Latina, quem chega em locais como a Venezuela e tenta impor o seu modo de vida. Afeganistão com a União Soviética também. E com os Estados Unidos também. Tem vários casos aí, né? O senhor diria que o presidente Trump é terrorista? Não, vamos falar aqui do MST, tá certo? O nosso foco aqui é o MST. Eu queria te perguntar uma coisa, o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos dizer, você deve ter familiares, uma família grande, como a minha também, né? Geralmente o pessoal no passado tinha 10, 15 irmãos. Eu tenho lá na minha família pessoas que às vezes têm lá imóveis para poder alugar, casa, apartamento, e eventualmente esses imóveis ficam fechados, às vezes improdutivos. Com tanta gente sem casa para morar, veja só. Aí eu acho que nós deveríamos, né, se for nessa lógica, termos também o movimento do sem teto também. Nós temos o MTST, muito obrigado, governador, por lembrar do MTST, que faz as suas ocupações. Temos a ocupação 9 de julho em São Paulo. Conheça, por favor, o MTST. Ninguém pode ter mais uma casa que fique 1 mês, 2, 6 meses disponível para aluguel. Eu acho que não deveria. Não acha justo, né? Que enquanto tem gente que tem as casas disponíveis e sobrando lá para pessoas morarem, tenha tanta gente, como no caminho para cá do debate a gente vê morando na rua. Eu não sei quantas camisas você tem no seu guarda-roupa. Acho que você deveria ficar com 5, que dá para usar um no dia, e dar o restante também. Mas é o que eu faço, governador. Você faz isso? Sim, eu dou com as minhas roupas. Você faz isso? Então você está de parabéns. Eu faço trabalho mesmo. voluntário, exatamente, porque a gente precisa se doar para a sociedade. Né? Eu acho que eu tenho o privilégio de ter nascido numa família não tão abastada, mas com condições, que me deu o privilégio de entender, né, que tem gente que precisa mais do que eu de certas coisas e que faz eu poder fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, ajudar quem tem menos que eu, né? Que eu acho que essa deveria ser a postura da direita. Sim. Então você acha que propriedade privada não precisa? É algo que nós não temos nenhuma necessidade. Precisa, não seria tão legal se todo mundo tivesse propriedade privada e não só o Blairo Maggi lá no Mato Grosso e não só o grande latifundiário, o Lula não só os grandes com triplex, não é isso também? Exato, o Bolsonaro com seu monte de imóveis, não é? Um desse não poderia ser para algumas pessoas que estão morando na rua, para algumas pessoas que estão desabrigadas, para alguém que está lá no Movimento Sem Terra. Né? Porque afinal eles não têm terra, eles não precisam de uma terra, sei lá, do tamanho do Sergipe, como alguns latifundiários têm aqui, né? Do tamanho de um estado. Eles precisam de um campo de futebol, de menos até para plantar sua mandioca, para vender sua batata, para cuidar da subsistência da sua família, que é o que o Movimento Sem Terra busca. E você sabe que a terra, quem planta todos os anos, depois de X anos, precisa descansar para ela recuperar? Exato, o senhor deveria falar isso para o Blairo Maggi, novamente, que eu citei, que é o sojeiro que está estragando o Mato Grosso, né? O senhor poderia falar isso para os latifundiários que estão detonando a Amazônia, que já não tem um solo tão rico assim, que precisa ser melhor cuidado, que estão lá destruindo. Isso daí não é o Movimento Sem Terra que precisa saber, são os grandes latifundiários. Então, acho que nós Precisamos, então, mudar bastante coisa no Brasil, né? Isso nós concordamos, camarada aqui, Zema, nós concordamos. Okay, precisamos. Nós concordamos, sim, nós concordamos. Concordo com o senhor. Bom, o senhor gostaria de considerar mais alguma coisa comigo? Eu já terminei por aqui, muito obrigado. Quem tiver na vez, quem não falou ainda, de preferência. Só 2 perguntas, rapidinho. Não, mas vamos deixar quem não falou primeiro. São 2 perguntas, O senhor pode repetir o tema novamente, por favor? O tema que nós estamos falando aqui é que o MST é equivalente a uma organização terrorista porque recruta pessoas que não tem nem noção daquilo que estão fazendo. Eu já fui... Quantas pessoas o MST já matou? Eu não tenho um histórico aqui não, mas com certeza... sabe qual é o maior produtor de arroz do Brasil, pelo menos no ano passado? Não sei. Foi o MST. Foi o MST, desculpa. O maior produtor de arroz? Que é o alimento que o brasileiro mais consome. Então acho que não combina muito essa frase de dizer que... eu sei que o Brasil hoje é uma grande potência agrícola, porque tem técnicas de produção avançada, de proprietários que têm na propriedade privada essa forma de atuar e ajudar o Brasil, entendeu? É importante só ressaltar que o MST não matou ninguém.
4 minutos ainda. Você ou? Wesley Gabriel. O senhor aponta aqui que o MST é uma organização terrorista, né? Acho que é importante a gente fazer um pequeno recorte histórico do que é a distribuição de terras no Brasil, que desde a sua concepção teve a sua economia fundamentada a partir da exploração de povos africanos, de povos originários aqui do Brasil, que durante a sua proclamação de independência e da República não rompeu com a lógica da distribuição de renda e distribuição de terras, inclusive antes mesmo desse processo construiu travas institucionais, como a Lei de Terras, por exemplo, que impediu que a maior parte da população, sobretudo aquelas que descendem de povos explorados durante esse período, não tiveram acesso à terra. O MST nada mais é do que um produto da organização social do Brasil, que nasce justamente para fazer a disputa pela reforma agrária no nosso país, que nunca aconteceu. Inclusive, o MST é a organização que produz mais de 1.000 variedades de alimentos orgânicos, saudáveis, que abastecem o mercado interno e que garante que a população tenha acesso a alimentos saudáveis e alimentos acessíveis ali, diferente do agronegócio, que é importante do ponto de vista estratégico para a economia e geração de emprego no nosso país, mas que é insuficiente do ponto de vista do abastecimento do mercado interno, justamente porque atua no sentido de produzir para exportação, né? Então, eu acredito que o MST, além de ser um produto da organização social do Brasil, é de extrema importância para ressaltar a importância da disputa e do debate sobre a distribuição de renda e de terra no nosso país, algo que nunca aconteceu, mesmo em governos de direita e de esquerda, tendo um recorte histórico, sobretudo, que o Brasil é um país historicamente governado pela direita há centenas de anos, e no pequeno ciclo de desenvolvimento em que o PT esteve à frente do nosso país, ainda assim o Congresso Nacional, a maioria das prefeituras e de câmaras de vereadores eram de direita. Então, atribuir ao MST o papel de terrorista enquanto um movimento que disputa a reforma agrária, que nunca aconteceu no nosso país, é um erro grotesco e uma ignorância em relação ao processo histórico do Brasil. Então, deixa eu falar agora. Claro. Ainda bem que você falou que a esquerda tem a oportunidade de fazer e não faz, né? Porque a esquerda hoje está na presidência, controla o INCRA, que é um instituto responsável pela reforma agrária, e o governo federal é o maior proprietário de terras do Brasil, e me parece que acabam utilizando o MST como essa massa de manobra, levando pessoas, né, pouco esclarecidas para participar desses movimentos, muitas vezes em troca de valores bem pequenos, mas que as pessoas humildes acabam indo. Eu quero deixar muito claro o seguinte: durante 30 anos eu rodei o interior de Minas, ainda rodo como governador, eu nunca vi nenhuma placa, e olha que eu vou em estradas até de chão, falando aqui o MST está produzindo alimento. A estatística que eu tenho é que o MST não produz nem 0,5% dos alimentos do Brasil. É algo desprezível e muitas vezes... Ok. Aí de novo. De novo. O nome de novo que eu não... Eric, isso. Então, repete, por favor, o argumento que você usou para poder falar assim que o MST hoje ele é um movimento assim terrorista. Quase que terrorista, porque invade terras, agride pessoas... Não é que você falou da organização, desculpa. Seleciona figurantes, é como se fosse para montar... Como se fosse o 8 de janeiro? Não, bem diferente, né? Ele leva pessoas idosas... Que também foi um argumento, né? Que tinha os pipoqueiros, sabe, os idosos, né? Leva essas pessoas para quando a televisão chegar lá, ele falar, colocar essas pessoas na frente e mostrar mais ou menos assim, ó, nós estamos aqui fazendo a ecoagricultura... Como a gente só tem só 30 segundos, só queria trazer um ponto. Como mineiro, que você é o governador do meu estado, eu fico decepcionado de você ter uma oportunidade como essa, no canal grande como esse. Você poderia estar falando sobre o ICMS no estado de Minas Gerais, você poderia estar falando sobre as suas propostas, sobre sua visão. Você está utilizando argumentos replicados. Você está debatendo aqui com 30 pessoas de esquerda, você não está debatendo com 30 petistas. A esquerda é muito além de Lula, é muito além do PT, sabe? Você não está utilizando a oportunidade que você tem para poder construir. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não estão todo mundo assim só para poder te colocar numa posição demonizada. E sim para a gente poder construir algo junto, trazer argumentos para que caso você chegue lá e seja eleito de verdade, você possa também representar a gente, apesar de você discordar de algumas pautas, né, de ter posicionamentos diferentes. Sim. Mas a forma que você está trazendo, sempre apontando para Cuba, para Venezuela, para o PT, para o Lula... Mas não são os amigos do Lula esse? Mas se eu for falar sobre os amigos, por exemplo, a
gente pode pegar o Caiado, que tem ligação da família com o trabalho escravo, né? A gente pode pegar o senhor mesmo que assaltou o terreno lá da sua região. A gente pode pegar inúmeros pontos para poder debater, entendeu? A gente hoje vê no estado de Minas Gerais um combustível bem mais caro que São Paulo. Se você sair daqui, você vai ver o preço do álcool. Isso daí afeta, não é só a gente que é população comum, afeta os caminhoneiros, afeta a população geral. Preço de Minas, eu deixo você pesquisar hoje, o preço de Minas é mais barato do que o de São Paulo. Aqui em São Paulo tá R$3,99 o etanol, e sem falar também a questão, assim, do IPVA, que, né, só a placa preta que tem em Minas Gerais. Começa com você. Estou aqui acabando o debate aqui com 30 esquerdistas. É sempre muito bom enxergar outra opinião. Continuo, né, com a minha visão de que nós precisamos de economia de mercado. Nós vimos aqui que a China está avançando, mas é através de economia de mercado. As pessoas tomam a decisão e não um Estado centralizado que decide tudo, como já aconteceu em diversos países socialistas e ainda acontece que não dão certo. Então fica muito claro, quando as pessoas têm oportunidade, podem se expressar, quando a religião é respeitada, os países tendem a avançar mais rápido no desenvolvimento econômico e social. E é muito bom você ter pessoas que discordam das suas ideias, porque isso enriquece muito o debate. E a última coisa que eu quero ser é dogmático, é falar, eu sou o dono da verdade, porque ninguém é dono da verdade. Sim, achei muito válida. Qualquer oportunidade que a gente tem para discutir com argumentos inteligentes, sem grosseria, sem acusações, mas saber ouvir também, então, e ainda com um governador, um chefe de Estado, então é muito válido, agradeço muito a experiência. Eu acho que é importante entender que mesmo a pessoa que se posiciona como alguém que defende totalmente a direita, ela pode ser permeável. Eu acho que existe uma discussão muito forte de que a esquerda não ouve a direita não ouve a esquerda, e cada vez mais eu discordo disso. Eu acho que existem pessoas que são muito radicais, muito dogmáticas, com essas é difícil discutir, mas é a segunda vez, né, que eu venho aqui com uma pessoa que possivelmente tinha uma opinião ali irredutível, já muito fechada, e consegui chegar em pontos interessantes de reflexão e não de inflexão. E isso é importantíssimo, né? A gente perceber como esse processo mesmo de desenvolvimento, ele não para, está sempre andando. Então, acho que esse foi um ponto importante aí de hoje. Eu gostei muito do posicionamento do governador quando ele é educado, ele soube ouvir, né? Tratou todos com muito respeito. Apesar de pontos divergentes, eu achei que a educação prevaleceu, então a ética, o compromisso estavam presentes, então eu gostei bastante disso. A experiência foi muito boa, muito válida. O que eu percebo é que às vezes, como eu estava de um lado e do outro 30 pessoas, muitos queriam se manifestar mais e às vezes não tiveram a oportunidade, mas muito bom saber que mesmo dentro da esquerda, como eu percebi aqui, existem visões bastante distintas e diferentes, o que demonstra que o ser humano está longe de ser uma ovelhinha que segue todo mundo. Quem perder vai ser deportado, tá? O país que eu sou é o... Puta que isso, mano! Eu te falei pra você colocar isso, eu sabia que esse safado vai fazer isso!